Oi, gente, tudo Tudo bom? bom? Tudo bem? Olá, bonjour, Marcia. Bonjour, ça va? Mas, tá. Marcia Tiburri. C'est vrai? Ei, Pedro, quanto tempo? Pois é, o tempo passa, né? Essa pandemia deixou a gente. Eu estou indo para aí agora fazer umas palestras aí dia 16. Avisa que eu tô aqui. E aí, vocês? Oi, Dri. Oi, Oi, Sinara. Oi, Márcia, Robar. bem-vinda. Tudo bem, querido? Obrigada pelo Vamos convite. colocar a Márcia nessa conversa aí sobre a Lollapalooza. O Pedro falou bastante. Você viu as manifestações aí de ontem, transformando o evento em Lollapalooza? Lollapalooza. A criatividade do povo brasileiro é emocionante. Agora foram também os dias de folga para o Bolsonaro, Milton Ribeiro e os pastores aí do Bolsolão de Ouro, né? A corrupção de ouro desses caras é um negócio assim tão evidente, como se é quase como se a gente tirasse uma cortina e tudo aquilo que estava escondido viesse à tona, mas a gente já sabia, só precisava da comprovação. Vai vir muito mais coisa, né, gente? Porque é de uma podridão, de uma degeneração completa, né, da democracia, e o pobre do povo transformado em rebanho não faz a menor ideia, né? É muito triste. Então ver tudo isso também como cortina de fumaça, né? O Lollapalooza foi maravilhoso, eu acho que foi incrível. Eu vi uma certa esquerda assim meio incomodada, mas eu achei maravilhoso. E é maravilhoso assim que o tiro do Bolsonaro tenha saído pela culatra, mas ao mesmo tempo deu um tempinho, né, para eles amenizarem. Por isso que hoje acho que o grande assunto tem que ser esse bolsolão do MEC aí. E o Milton Ribeiro, eu estava vendo vocês, já tuitei até lá da Fórum. De fato, o Milton Ribeiro sair dessa cena agora é que nem o Ricardo Salles, né, com toda a corrupção envolvendo o desmatamento da Amazônia. Esses caras, basta eles saírem, vai entrar alguém pior ainda, mas dá aquela sensação de que alguma solução foi encontrada, né, no governo da pura imoralidade. Um governo que fica falando que não tem corrupção, né? Mas que a gente... Agora, eu acho que a queda aí do Milton Ribeiro, Pedro e Márcia, até queria colocar isso aqui na conversa para vocês, né? E tem muito mais a ver, a meu ver, com problemas que isso deve ter trazido do ponto para o ambiente evangélico, porque teve uma reação de alguns pastores, o próprio Malafaia, o Feliciano, meio que lavando as mãos, falando, olha, a gente não tem nada a ver com isso, está envergonhando a comunidade evangélica. Eu acho que um pedaço ficou puto porque falou, eu não estou participando desse esquema. Tenho essa sensação, e aí, por isso, Bolsonaro prefere afastar ele, né, do que enfrentar as críticas, senão ele deixaria lá. Eu não acho que eles têm medo de investigação, eles ligam dane-se. O que você acha disso, Pedro? Esses caras têm, vamos dizer, a postura afetiva e de gente de crime organizado, né, gente? Vamos ser objetivo, né? Essas milícias aí no Rio, a Márcia conhece muito melhor que eu, a área dela aí, a área geográfica dela, inclusive. Mas essas milícias no Rio são organizações criminosas. A gente pensa nessa hora. Bandido não tem, assim, cara organizado, tal, como assim, cara que esses caras são polícias que foram, vamos dizer, passaram para a marginalidade. Não tem medo de inquérito, né? De processo, né? Não tem medo. Isso até porque controlam. Eu estava falando antes aqui, Márcia, é impressionante o controle que hoje a extrema-direita tem do Ministério Público, da Polícia Federal. Então, eles controlam, não tem medo porque sabe que não vai acontecer nada. É isso, né, gente? Eles sabem que não vai acontecer nada e eles também têm os mecanismos para evitar que qualquer tipo de investigação aconteça. Então, eles realmente agem como os donos do morro. E aí, isso que o Pedro está falando faz todo sentido, porque são como alguns estudiosos do campo das milícias chamam de grupos de extermínio que funcionam como milícias. Então, não são simplesmente milícias. São grupos de extermínio que têm na possibilidade da matança, na ameaça de assassinato e no assassinato a solução para vários dos seus problemas, né? Então, eles ameaçam de morte
ou eles matam mesmo, e a ameaça foi, toda a campanha do Bolsonaro de 2018 foi feita em cima da imagem da ameaça, o signo da ameaça. E todos esses caras também que se elegeram junto com o Bolsonaro e que são bolsonaristas, eles cresceram em cima desse jogo de ameaça. Então, a população fica sabendo não, é ameaçada. Eu sempre conto isso. Quando eu fiz campanha em 2018, eu andava em certos lugares da cidade do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, e às vezes eu queria... Essa cena acontecia constantemente. Eu queria pegar nosso panfletinho, nosso santinho, e entrar numa determinada rua, porque eu via pessoas na porta das lojas, na porta das casas, me olhando com curiosidade, mas lá longe elas não se mexiam. Aí eu disse, eu vou lá falar com aquela mulher. Aí o pessoal dizia assim, não, ali não pode, Márcia, ali é território do fulano de tal, da milícia não sei qual, e ali eles contam os votos nas urnas. Então, ali nem adianta a gente se meter, porque se as pessoas não votarem, se a urna não tiver a quantidade de voto que eles querem para os seus candidatos, essas pessoas vão ser mortas ou vão ser punidas com as violências, enfim, dos códigos internos lá deles. Então, é bom a gente saber disso, porque essa realidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Barra da Tijuca, condomínio do Bolsonaro, foi para Brasília. Então, essa lógica dessa operação, ela foi espalhada pelo Brasil afora. É a lógica da ameaça, da matança, de quem não está comigo está contra mim, e tudo isso também, claro, mistura com uma instituição tão parecida com o milicianato, que são os militares, né? Então, a gente fica numa situação muito difícil. Ou derruba esse governo através do voto agora, que acho que é a escolha natural da cultura brasileira, considerando também todos os poderes coniventes, mídia, judiciário, legislativo, igreja, tudo isso. A gente tem a alternativa do voto, sendo que o voto também está ameaçado pelo Bolsonaro desde sempre, porque ele fica dizendo que as urnas não são confiáveis e ameaçando que vai tomar providências. Então, a ameaça é a forma argumentativa do Bolsonaro, é a performatividade do seu discurso em ação a todo momento. E ontem ele falou que era, na visão dele, uma eleição do bem contra o mal, como se ele fosse o bem, né? Tem razão, só que o sinal é invertido. Eu homenageei o Ustra e ele é o bem, né? Homenageei um torturador. Mas que ele é esperto, né, gente? Isso aí é muita esperteza discursiva, porque na hora que ele fala isso para a galera dele, para os eleitores dele, os 30% descerebrados do Brasil, com muita maldade no coração, gozando com a maldade e o sofrimento, quando ele lança esse tipo de expressão clichê, banal, feia, ofensiva, desinteligente, ele faz muito sucesso. O Bolsonaro não precisa, né? Ele não precisa conquistar mais ninguém, ele só tem que manter esses 30% dele e tentar destruir o resto da população pensante. É um jogo que ele ganhar esse jogo é muito possível, infelizmente. Cara, tem aqui alguns superchats. Danilo LGBT Treta diz: a Pablo lacrou e vai cantar na posse do Lula. O que eu vi de aposta para quem vai estar no show da posse do Lula. Tem também, olha só, a Regina... Já tinha gente lançando a Pablo para vice do Lula. A Regina mandou aqui um super sticker, muito obrigada. Tem também aqui mais... Espera aí, tem o Mark Davis com uma pergunta: tá havendo crise na democracia no mundo? E tem também aqui um novo membro chegando, que é o Anderson Gonçalves. Bem-vindo aqui à TV Fórum. E até pôr essa bola para rolar aqui para o Pedro e para a Márcia, porque a gente muitas vezes fala do fenômeno Bolsonaro como se fosse um caso isolado. E não é, né? E em várias partes do mundo, inclusive na França, onde está a Márcia, ela pode falar disso também, você tem candidatos de extrema direita que estão se consolidando nesse 1/3 da população, que deixa, já não é uma nacional, é quase um fenômeno mundial. Tem um proto-fascismo aí, né? Que encanta 20%, 30%, dependendo do país. Aqui a gente acabou
sendo derrotado por ele em 2018. Eu queria ouvir como o Pedro acha que a gente pode enfrentar o bolsonarismo do ponto de vista de uma lógica mundial. Eu acho que a Márcia tem feito todo um trabalho que eu acho ultra louvável. Eu uso muito textos dela no mestrado lá da PUC, lá em Direito. E ela tem construído se você pegar uma linha nos trabalhos da Márcia que tem de comum, é tratar um pouco, talvez o que desse lógica, muito semelhante ao do Foucault, né? Uma vez perguntaram para Foucault o que relacionava todos os trabalhos dele entre si. Ele falava, é um trabalho antifascista, né? A luta contra o fascismo. Eu acho que a Márcia ela tem tentado dissecar a linguagem dessa nova extrema-direita que nós temos no mundo, né? Eu tratei aqui hoje, Márcia, de um tema que eu acho que até que se algum dia você deve procurar focar, né, essa continuidade desse teu trabalho, que uma das coisas interessantes, enquanto o nazismo e o fascismo usaram da democracia para ascender o poder e da ciência para realizar vilezas e iniquidades, vamos dizer assim, intensas, né, quer dizer, contra a dignidade humana, matando gente em campos de concentração e tal, esse novo fascismo, ele tem a lógica do negacionismo, até porque ele é pós-nazifascismo. Então, ele primeiro tem que negar o Holocausto e essas formas de agir do nazifascismo. Nega a ditadura, por exemplo, quando elogia a USCA. Nega as torturas, nega esse tipo de ação. Quer dizer, porque é pós-ditadura, né? Nega a ciência. Né? Ao contrário do nazifascismo, que usava da linguagem científica, de uma pseudo-linguagem científica, eles negam a ciência, negam as vacinas, negam até que a Terra é redonda. Quer dizer, ou seja, é interessante isso é diferente. Uma das coisas da linguagem desse novo fascismo é que ele é negacionista em tudo. E tudo isso está relacionado. A negação das vacinas está ligado à negação do Holocausto, à negação da ditadura militar brasileira. Acho que tudo isso está relacionado numa estrutura de linguagem. Eu não me lembro de ninguém, eu acho que só a Márcia e o Larval trataram dessa questão no âmbito da linguagem, vamos dizer assim, de uma forma muito intensa, né? E da afetividade, dos circuitos afetivos que implicam nessa nova forma de nazismo. Então, nova forma de fascismo, perdão. Então, acho que assim, é ela que pode falar melhor, inclusive, sobre isso. Poxa, Pedro, obrigada por estar acompanhando essa produção, porque ela pouca gente vê que tem um encadeamento mesmo lógico entre esses livros lá de Como Conversar com Fascista, depois o Ridículo Político, depois o Delírio do Poder, depois esse livro que saiu em 2020 que chama Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazifascismo. E nesse livro eu tentei elaborar melhor essa tese de que o fascismo é um jogo de linguagem, porque é assim que ele se estrutura, né? Se você pensar, ele se estrutura como jogo de linguagem e uma coisa que eu chamei nesse livro de código distópico, que figuras como Bolsonaro acionam esse negócio que eu chamei de código distópico. É uma espécie de código que produz um efeito psicopolítico de desnorteio e confusão mental geral nas pessoas e, ao mesmo tempo, numa operação que aciona o ódio. Então, é um ódio, mas não é um ódio puro, não é um ódio que mantém a racionalidade, é um ódio que visa fazer com que as pessoas enlouqueçam completamente e não sejam mais capazes de manter o discernimento básico, né, o julgamento básico para que a vida em sociedade seja possível, né? Então, eu acho que essa tese do jogo de linguagem é a mais interessante, porque o que é um jogo de linguagem? É um circuito significativo que implica termos, implica verdades, implica discursos, implica regras, leis, implica aquilo que o Foucault também chamava de ordem do discurso, né? Então, quem é que pode falar o quê, dependendo de que contexto, por que ele fala, por que tem que ficar quieto agora, por que tal assunto tem que entrar? Quem participa das redes sociais faz isso aí, né? Você vai ali no Twitter, você sabe que tem assunto que você não pode falar, que ninguém vai dar a menor bola. Então, você entra dentro de um circuito, né? E aí, esse jogo de linguagem implica também um caráter performativo da linguagem. Ou seja,
não está em jogo justamente uma racionalidade no sentido dos argumentos racionais, mas uma racionalidade estética pela qual as pessoas produzem efeitos nas massas com aquilo que elas estão dizendo, né? Então, o Bolsonaro sabe fazer isso. Ele faz isso todo o tempo. Vocês viram ele dizendo que a Val do Açaí nunca foi a Brasília mesmo, não tem problema? É nessa linha aí, dessa disfarçatez, que vira uma espécie de imposição de poder, o que o Foucault chamava de efeito de poder. O discurso desqualificado, ele produz efeito de poder. Aí o sujeito chega falando grosserias, falando preconceitos, falando de uma forma violenta e vai convencendo as pessoas. Bolsonaro faz isso, ele é o rei, né? O rei que produz tudo isso, mas todos que vão na linha dele fazem a mesma coisa, gente. Por isso que esses caras conseguem se eleger. Ou seja, quando cair esse parâmetro estético, esses caras estão ferrados, eles não se elegem mais. Mas, por enquanto, essa é a estética da farsa e ela está vencendo e ela foi implantada para poder funcionar. E aí a estruturação do golpe, com toda a ajuda midiática, enfim, tudo isso fez diferença. Muito bom. Tem aqui o Carlos Alberto Veloso Lopes, ele diz: não é só o executivo que é de viés nazista, o Congresso Nacional que apoia esse governo também o é. Daí a importância de elegermos políticos comprometidos com os anseios sociais. E esse Congresso talvez seja mais dinheirista do que propriamente fascista, né? Você vê que toda a articulação de apoio ao Bolsonaro passa por essa questão do orçamento secreto e por esquemas como esse que o Pedro está falando, lá no São Francisco. No São Francisco, na Bíblia de Ouro, vai ter que jogar luzes nesses esquemas de corrupção. Né? Talvez, aí, Pedro, não sei, mas você acha que dá tempo, do ponto de vista político, jurídico, para uma nova CPI, por exemplo, nesse caso das Bíblias? Eu acho que tem todos os elementos para abrir uma CPI, né? Tem e deveria ser aberta, né? Mas eu não acho que eles vão fazer isso, ainda mais em época de eleição. Né? O que me preocupa mais nisso tudo é que a gente pode ser derrotado não só pela vitória de Bolsonaro, a gente pode ser derrotado mesmo numa vitória do Lula. Porque nós estamos numa transição, vamos dizer assim, de um processo que a gente, de forma simplista, pode chamar de golpe, né? E estamos tentando aí fazer uma transição para um novo período democrático. Se essa transição não for feita com ações de conscientização da sociedade, de diálogo com a sociedade, ou seja, é aquilo que você falou no editorial, Renato, ações nas mídias, nas vias eletrônicas aí, internéticas e na rua, né? Se nós não tivermos a sociedade muito consciente da tragédia do que foi o bolsonarismo, esses caras vão continuar, eu acho que vão, com força, e vai ser muito difícil conviver na ambientação social com ele, porque a caixa de Pandora do fascismo foi aberta, né? Quer dizer, então, para fechar agora não vai ser fácil, a gente precisa não adianta argumentar, a Márcia fala isso muito bem nos livros dela. Você tem fundamentalmente que romper com o circuito afetivo do fascismo. Não adianta um argumento que possa demover um sujeito de sair fora dessa posição. O que pode haver, o que deve haver, o que sempre houve quando há a vitória, vamos dizer, uma visão mais democrática, é você romper com o circuito afetivo deles. E isso não adianta a vitória eleitoral sozinha. Não é uma questão eleitoral. É impressionante como a esquerda, e olha que eu sou advogado aí, professor de direito, mas como ela está institucionalizada, como ela está assim, a institucionalidade virou um fetiche para a esquerda, né? E a gente teria que trabalhar num outro ambiente, né? Mudar esse circuito afetivo. É o que eu estava falando do nosso paradigma colonialista, de interpretação da Constituição e do mundo, né? Que é aparofóbico, machista, racista pra cacete, LGBTfóbico. Tem que romper com esse paradigma, esse circuito afetivo. Isso é um trabalho que não é na lei, não é no judiciário, não é no Congresso que nós vamos conseguir isso. É na ambientação social mesmo, é na luta, é conscientizando,
convencendo as pessoas, né? Tem que ser feito um trabalho não de agradar as pessoas, que é o próprio da eleição. Tem que ser feito um trabalho de convencimento afetivo, não é um trabalho... Então, por exemplo, achei ótimo o Lollapalooza. Por quê? Porque é uma manifestação afetiva, entendeu? Mostra a força de um circuito afetivo antifascista que também existe na nossa sociedade, que é forte, né? Então, que ali foi isso, não foi a favor de Lula, pode até ter falado o nome Lula, mas ali foi um circuito antifascista no Lollapalooza, né? Então, é esse tipo de afeto que a gente tem que estimular. Nós não vamos estimular se a gente ficar só na institucionalidade, só no voto, na decisão judicial, né? A nós, advogado agora mais progressista, virou uma espécie de não sei, tipo, o cara que joga runas, uma espécie de... Todo mundo pergunta, e agora? Dá para ir à justiça? Dá para resolver? Isso não interessa, sinceramente. Não é por aí o caminho, né? Virou uma espécie de oráculo, sabe? Quer dizer, então, assim, não é... A institucionalidade do Estado tem muitos limites. Ela é importante que ela age, exista, como forma de mediação, inclusive, da barbárie, dos grandes movimentos de multidão, quando são para o lado negativo da força, vamos dizer assim, né? Então, é importante que haja institucionalidade, mas ela não esgota de forma nenhuma a vida político-social, né? Então, nós precisamos, acho que... Por isso que eu acho a obra da Márcia, que não estou querendo puxar saco, não é que eu acho mesmo muito importante. Ela aponta, é uma das autoras, tem também o Dardot, e o Laval, lá na França, o menino do PSDB aqui da Fefelete, PSDB não, do PSOL, lá que foi candidato. Nossa. Vladimir Safatli. Ele tem, por exemplo, um trabalho sobre circuito afetivo belíssimo. Então, é gente que está preocupada em pensar mecanismos de romper com esse circuito afetivo. Mas, o Pedro, tem um negócio aí disso que você está falando, que eu acho que também vale a pena a gente tocar, que, assim, é a diferença entre Bolsonaro como o CEO, né, o arranjador dessa... O bolsonarismo, né? Ele é um operador, é o grande ventríloco desse discurso do ódio. Ele é o sujeito que faz ressoar esse discurso do ódio e movimenta esse circuito odiento. E o Lula, a força do Lula está em ele ser o oposto disso. Ele sempre teve... O Lula foi o cara do discurso amoroso. Aquilo que as pessoas chamavam de Lulinha, paz e amor, era isso, gente. Era um sujeito que sempre fez, e de verdade, que o Lula é aquilo, né? O Lula não encena aquilo, ele gosta de gente, qualquer um, ele gosta de ser humano. Ele é um sujeito do abraço, ele é um sujeito do afeto, ele ama aquelas pessoas, isso é real. Ele ama aquelas pessoas que muitos políticos jamais amariam. Ele gosta de gente viva, concreta, ele abraça as pessoas, e ele movimenta esse circuito amoroso. E eu acho que, nesse sentido que o Pedro está falando, é perfeito, porque o Lollapalooza era um festival lá de rock, enfim, a galera se divertindo, mas tanto o nome Lollapalooza, que mexeu com essa afetividade, mexeu com isso através da alegria e da capacidade desses artistas de produzir um combate. E a Pabllo Vittar, que é uma drag, que é maravilhosa, ela tem uma coisa muito doce. Ela é uma figura muito poderosa do ponto de vista da sua imagem. Ela é muito bonita e ela é muito doce. Quando ela fala, ela é muito meiga e, ao mesmo tempo, ela é muito forte. Então, ela é uma figura assim, muito encantadora. E ela tem essa legião verdadeira de adoradores, e que ela tenha se manifestado com tanta naturalidade em relação ao Lula há tanto tempo, é uma coisa muito positiva, e que, digamos assim, juntando Pabllo Vittar com Lula, a gente tem uma estrela, né, que brilha a mais, digamos, mais brilho para essa estrela. Então, eu acho que é uma força a ser repensada. Outra coisa importante, Lula faz parte da preferência feminina no Brasil. Vocês viram há 15 dias atrás, essa última pesquisa que trouxe Lula com 50% praticamente da intenção de voto das mulheres, Bolsonaro só tinha 20%. Na cultura patriarcal, as mulheres constantemente são pensadas e compreendidas
dentro do paradigma da afetividade e os homens no paradigma da frieza, sendo que, agora não vem ao caso, a frieza também é uma afetividade, mas deixa para lá. Eu acho isso interessante, porque se fosse pelas mulheres, Lula já ganhava a eleição no primeiro turno, se a eleição fosse hoje. Isso é um dado importante, inclusive, para a nossa esquerda e para o meu, pelo menos, PT, saber que tem que fazer uma campanha cada vez mais radical nessa direção, daquilo que já é a natureza do PT, a natureza da preferência das mulheres, a natureza dessa afetividade antibolsonarista. E agora talvez as pessoas consigam entender melhor o que significava um ele não em 2018. O único defeito do ele não era não ter uma politização partidária mais radical. Isso era uma coisa que o movimento evitava, e era o erro do movimento. Mas o resto tinha tudo. Negava a presença de um fascista, machista, abominável, homofóbico, racista, etc., mas, infelizmente, não tinha, ao mesmo tempo, a coragem de apostar num sim. Né? E esse foi um problema. Mas, enfim, gente, eu vou ter que deixar vocês, vim aqui só dar uma passeadinha, que eu tenho... Foi ótimo, a gente está aqui calada te ouvindo, que você sempre fala coisas interessantíssimas. Queridas. Eu vou deixar vocês, venham me visitar. A gente também está chegando no final, viu, Márcia? Só fica à vontade, se você já quiser ir saindo, deixar uns minutos para o Pedro dar a palavra final dele. Renato, eu vou aproveitar para fazer um marketing aqui, eu posso? Opa, por favor. Vou mandar aí pelo WhatsApp o negócio aqui, ó. Vê se você pode mostrar na tela. Eu estou lançando hoje aí, nós estamos lançando o meu grupo de estudos, 3 livros, um coordenado por mim, pela Natália e pelo Luiz Manuel, que é sobre autoritarismo líquido e crise constitucional, e outros 2 livros, um sobre o pensamento de Schmitt, outro sobre exceção no direito internacional, inclusive muito a ver com essa guerra que está rolando. Nós estamos lançando na Casa de Portugal, na biblioteca da Casa de Portugal. E... Muito bom. É hoje? Em São Paulo ou Brasília? É Brasília, não, é São Paulo, hoje, a partir das 6 horas da tarde. Eu vou te mandar... Casa de Portugal. Na Casa de Portugal. Eu vou te mandar aqui um... É que eu sou meio lento aqui com essas coisas de internet, mas eu estou chegando aqui. Eu vou te mandar a foto desse trem aqui, e aí se você puder anunciar aí... Claro, mas eu só estou esperando para mandar para o Guilherme. Chegou uma foto aqui. E aí eu agradeço muito. Muito obrigado pelas aulas aí, viu, Márcia? Obrigada a você. Beijo para todo mundo. Obrigada, Márcia. Valeu, Márcia. Pedro. Grande beijo. Tchau, tchau. Beijo.